sobre o encontro que nós tivemos não só na semana passada, mas os efeitos do cessar-fogo no Oriente Médio. Nosso entrevistado é o professor de Relações Internacionais da FGV e da FAP, Vinícius Rodrigues Vieira. Tudo bem, professor? Como vai? Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Thiago. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, professor, a gente, desde a semana passada, já está vendo sistematicamente esse cessar-fogo sendo violado por ataques de Israel e ainda muita discussão sobre o futuro daquela região. Pessoalmente, é possível esperar que não haja efetivamente um cessar-fogo que vai ser primordial ou preponderante para que esse cessar-fogo efetivamente seja cumprido, professor? Realmente, nós temos aqui uma questão muito complexa, que é as garantias, de um lado, de segurança para Israel, ou seja, quais são as garantias que qualquer governo israelense buscaria, não apenas o atual governo, o governo Netanyahu. Garantias de que o Hamas não vai mais ali ter condições de se reconstituir militarmente, que vai baixar as armas e, portanto, não vai ameaçar a existência de Israel, a segurança, do Estado de Israel. E do lado palestino, é interessante pensar que também são necessárias aí garantias de que Gaza seja o que estabilizada. O que nós temos hoje ali é uma guerra do Hamas com outras facções, uma guerra ali localizada, em que eles buscam o quê? Controlar esse território. Via o quê? Via administração ali por métodos milicianos. Você não tem um governo constituído de fato. Então, tem ali relatos de execuções, relatos de grande instabilidade. Enquanto não houver um acordo que de fato satisfaça essas duas condições, estabilidade em Gaza e reconstrução com previsibilidade e com participação do povo palestino e Israel não se sentir seguro, a tendência é que qualquer acordo de cessar-fogo seja violado constantemente e perca, portanto, credibilidade, que é o que está acontecendo com esse acordo mediado pelo presidente americano Donald Trump. E, professor, qual que deve ser a reação do governo americano se esse cessar-fogo for efetivamente violado constantemente? Acredito que Trump vai pressionar muito o Netanyahu para, do lado israelense, não ter reações como as que nós vimos, mas, ao mesmo tempo, fazer aquilo que ele prometeu em relação ao Hamas. Se o Hamas não baixar as armas de fato, o Hamas vai enfrentar ali uma grande ação americana, Não se sabe ao certo se Trump está disposto a entrar diretamente no conflito. Acho que seria um risco muito forte, principalmente em relação à sua base nos Estados Unidos, haja vista que Trump foi eleito em grande parte com a promessa de não envolver os Estados Unidos em conflitos, pelo menos diretamente, e evitar ali ações indiretas. De toda maneira, é necessário que também os países árabes que entraram ali como fiadores do acordo, notadamente a Arábia Saudita, o Catar, onde lideranças do Hamas estão sediadas, e também ali os Emirados Árabes, além da Turquia, claro, também façam pressão para que o Hamas, de fato, se desmilitarize. O Hamas diz que não vai fazer isso, ele pode até não se desmilitarizar, mas é necessário que justamente essa situação atual de grande imprevisibilidade em Gaza seja resolvida, e só será, ao meu ver, não com pressão apenas sobre o Hamas, mas com a efetiva ajuda da comunidade internacional para que Gaza seja estabilizada e reconstruída o mais rápido possível. Professor, para a gente fechar duas perguntas em uma, falando aqui da América Latina, hoje o presidente Lula fez uma crítica falando sobre possíveis intervenções, não citou o presidente dos Estados Unidos, e tem esse primeiro ponto, e segundo, a eleição na Bolívia. O que esperar da relação do Brasil com a Bolívia, porque nós tivemos uma vitória da direita. Desde o segundo turno, só candidatos de direita, professor. Como já estava previsto, nós temos ali na Bolívia um governo à direita, e a tendência é que o nosso relacionamento seja como sempre foi com a Bolívia, seja com governos de esquerda ou de direita, ainda que a esquerda tenha dominado aí nos últimos 20 anos, que é um relacionamento pragmático, fundamentado em interesses econômicos, uma agenda econômica mútua. Em relação à Venezuela, nós temos aqui uma preocupação legítima por parte não só do governo brasileiro, mas também do governo de Gustavo Petro ali da Colômbia. Por quê? Se houver qualquer instabilidade na Venezuela, por mais que seja salutar aí o fim da ditadura Maduro, é interessante pensar nas consequências em termos de refugiados, de instabilidade, e não é do interesse de nenhum país latino-americano, sobretudo do Brasil, que os Estados Unidos iniciem um conflito em nossa vizinhança. Isso traria
consequências imprevisíveis, não só para a Venezuela, mas para a região como um todo, com grandes custos, principalmente nessa questão de migrantes, refugiados, para o Brasil e para a Colômbia, que tem as maiores fronteiras com a Venezuela. Professor Vinícius Rodrigues Vieira, de Relações Internacionais, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Uma boa semana. Volte sempre, professor. Um abraço.